bem com vocês? Esse aqui é o Memória Alvinegra, eu sou Leonardo Araújo e mais um vídeo aqui com vocês, dessa vez o pós-jogo de Botafogo 1, Confiança 0. Realmente, gente, hoje o dia amanheceu feliz, o dia segue feliz, os pássaros cantam, pelo menos aqui na minha casa onde eu tô gravando nesse momento. Tô muito feliz com a vitória do Botafogo, não tô feliz com o rendimento da equipe, mas tô feliz pelo resultado e também pela paciência que o time teve. Não apresentou o seu melhor futebol, mas apresentou ali o que precisa ser apresentado pelas equipes que estão à frente na tabela. A gente viu, por exemplo, clubes como o CRB, que foi líder da Série B, o próprio Curitiba, que segue na liderança por conta da gordura que abriu, mas nós vimos alguns times assumirem a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro e elas acabaram sucumbindo para a falta de consistência. E eu acho que foi exatamente o que o Botafogo mostrou pra gente ontem. O Botafogo mostrou consistência e principalmente paciência. Lógico que o Botafogo não jogou bem e até o Anderson Moreira entende isso. Lógico que o Botafogo tem aspectos a serem melhorados para a partida contra o Vasco, que pode ser, porque não, sonhando eu, pode ser a partida do acesso à primeira divisão e, quiçá, o jogo da liderança. Então, gente, eu acho que o Botafogo, mesmo não tendo jogado bem, a gente teve, por exemplo, algumas boas respostas no jogo de ontem. O Diego Gonçalves. Diego Gonçalves entrou no jogo, tá? Entraram no jogo ali pessoas que mudaram o jogo pra mim. O Oyama e o Diego Gonçalves. O Diego Gonçalves, que depois da lesão virou um outro Diego Gonçalves muito ruim, mas voltou, jogou bem no segundo tempo contra o Confiança, foi melhor do que as últimas partidas que ele vinha jogando, né? Mas teve a boa notícia do gol da vitória ter sido marcado por ele. Às vezes, essa é a moral que o jogador precisa quando ele volta de lesão. Quantas partidas o Diego Gonçalves ficou após a lesão sem marcar gol? Isso também meio que abala a confiança do atleta. Então eu acho importante que tenha vindo esse gol da vitória e que esse gol da vitória tenha sido do Diego Gonçalves. Outra coisa que eu notei no jogo ontem foi um jogo modorrento no primeiro tempo, chato, em que o Confiança, se vocês concordam comigo, deixa aqui no comentário, em que o Confiança, ao meu ver, foi um pouco melhor que o Botafogo no primeiro tempo, tá? Eu acho que as chances de maior perigo, claro, a gente teve a chance do Marco Antônio também, que o goleiro do Confiança fez uma boa defesa, mas, na minha opinião, eu acho que os lances capitais do primeiro tempo foram do Confiança, que é muito bem ajeitado, tá fazendo uma grande reta final de Série B, tá? Se o Confiança conseguir se manter na segunda divisão, vai ser uma grande vitória. É uma pena que esse time esteja já com muita distância ali na disputa pela permanência da Série B do Campeonato Brasileiro, mas tô torcendo agora sim, agora eu tô torcendo pro Confiança ficar na primeira divisão, porque é um time muito bem ajeitadinho, que no ano que vem, disputando a Série B, se mantiver esse rendimento, vai dar bastante trabalho numa Série B que vai ser muito difícil, que a tendência é que tenhamos o Grêmio, a não ser que algo mude muito grandemente. Então, ano que vem a gente pode ter uma Série B com... Se a gente teve uma Série B esse ano com Botafogo, Cruzeiro e Vasco, ano que vem a gente pode ter uma Série B com Grêmio, Cruzeiro e Vasco. Isso porque o Cruzeiro também está flertando fortemente com a Série C do Campeonato Brasileiro. Duas partidas importantíssimas para a equipe da Raposa, tá? Com confrontos diretos, tá? E que o Cruzeiro precisa vencer os dois. Empatar não é bom resultado, né? Mas vamos voltar a falar de Botafogo aqui, porque é o Botafogo que importa, é o Botafogo que a gente ama. Quem veste azul que se vire pra lá, quem se veste da Cruz de Malta que se vire pra lá também. Nós que vestimos o manto glorioso estamos fazendo o nosso serviço e voltando para a primeira divisão. Falta muito pouco, gente, muito pouco mesmo. Então, para mim, a grande notícia dessa vitória do Botafogo, além de estarmos mais perto, tá, do acesso à primeira divisão, para mim a melhor notícia foi o gol da vitória ter sido marcado pelo Diego Gonçalves. Entrou bem no segundo tempo, marcou o gol da vitória. Outra coisa que eu não entendi também do Anderson Moreira nessa partida modorrenta foi por que não começar logo de cara com o Varley e por que essa insistência com o Luiz Henrique. O Luiz Henrique hoje, gente, ele tá furando a fila
de quem arrancou o couro, tá? De quem deixou o couro na base e hoje não está podendo colher o ouro no time profissional. A primeira pergunta que eu me fiz quando eu vi a escalação é, tudo bem, foi problemático no decorrer do ano? Foi, mas por que não o Cezinha? O que está acontecendo? Eu sei que o Enio, por exemplo, o Enio é um jogador que joga mais pelos flancos do campo, mas se é assim, por que não colocar o Enio improvisado? É um jovem, está aprendendo, está maturando, aprende outras posições. Vira um jogador, ao invés de jogar só pelas pontas, vira um jogador multifunção, um jogador que trabalha em várias funções ali no meio de campo, ofensivamente. Por que não fazer isso? Por que insistir tanto no Luiz Henrique? O Luiz Henrique não fez nada no jogo, absolutamente nada. E ainda por cima, pesa contra o garoto, que tem até o seu valor, no Fortaleza foi bem, mas pesa contra o garoto o fato dele ser jogador revelado na base rival. Eu não vou falar aqui que ele está sem vontade de jogar pelo Botafogo porque é da base rival. Não vou falar isso porque profissional é profissional, ele tem que respeitar o trabalho dele porque é o sustento da família dele que está em jogo. Mas eu não sei o que o Luiz Henrique faz durante a semana, que ele continua sendo colocado no banco e sistematicamente tem entrado no segundo tempo. Eu não sei por que colocar ele para começar a partida no lugar do Chay, o Botafogo perdeu toda a dinâmica. Perderia de qualquer jeito se tivesse colocado Matheus Friso, mas perdeu toda a dinâmica de jogo que o Botafogo sempre apresentou. O Botafogo venceu o Brusque por 3-0 muito pela grande atuação do Chay. E aí, o Botafogo tem uma partida em casa que ele precisa ter uma grande atuação, você está sem o Chay e você não coloca um jogador tão envolvente quanto, não precisa ser igual ao Chay, mas envolvente. Nessa situação, eu até participei da live pré-jogo na terça-feira do canal Tua Estrela de Conduz, do meu amigo Iverson, e eu falei lá, eu meteria o louco na partida. Eu meteria o louco. Pedro Castro e Barreto ou Oyama. Nos flancos do campo, Marco Antônio, Varley, nada de Ronald ali. Colocaria Marco Antônio, Varley, e aí eu colocaria ou dois atacantes enfiados lá dentro da área, ou então eu improvisaria o Rafael Navarro, metendo louco. Eu improvisaria o Rafael Navarro, colocava o Rafael Moura na vaga dele e o Rafael Navarro atrás, como o Chay faz quando o atacante referência é o Navarro. Meteu louco. Eu não sei o que acontece com os técnicos brasileiros, que eles não têm essa coisa, eles são muito... como é que eu posso dizer? Precavidos. E são precavidos até demais. Sai um pouco da formação. São técnicos de futebol. E a gente espera o que do técnico de futebol? Que quando ele estiver numa crise, ele consiga inventar uma forma de, com outro posicionamento tático, outra distribuição tática, o time consiga render. Um time de futebol de ponta não pode ter uma formação só de 4-2-3-1 ou 4-3-1-2. Não, tem que ter todas as formações. Eu sei que é pouco tempo para treinar, aceito isso, mas tem que trabalhar segundas opções. Se eu sou técnico do Botafogo, graças a Deus não sou, porque eu acho que eu não teria paciência e nem talento, mas se eu sou técnico do Botafogo, eu trabalho com as possibilidades. Já era para a gente entender, pro Anderson Moreira entender que sem o Chay, o Botafogo tem que ter uma segunda opção. E essa segunda opção tem que estar treinada, tem que estar pronta. Claramente ontem, essa segunda opção não era o Luiz Henrique. Enfim, feliz pela vitória, grande vitória do Botafogo ontem, com uma equipe que conseguiu rivalizar com o Botafogo dentro de campo, até porque o Botafogo esteve abaixo do seu nível normal, tá? E o Anderson Moreira conseguiu manter a sua invencibilidade contra a equipe do Confiança enquanto treinador do Botafogo. Ele estreou contra o Confiança, o Botafogo venceu por 1-0 com o gol do Romildo, e agora ele mantém a sua invencibilidade, vencendo o Confiança mais uma vez, dessa vez no Newton Santos, a primeira partida do Botafogo contra o Confiança jogando em casa, e o Anderson Moreira conseguiu mais uma vitória, mais um 1-0, olha que coincidência, com o gol do Diego Gonçalves, que para mim é a grande notícia dessa partida. O Diego Gonçalves ter marcado esse gol, eu espero que seja
a mudança de postura do Diego Gonçalves. Eu espero que ele volte a ter aquela moral que ele sempre teve, aquela moral que conquistou o torcedor do Botafogo, tá? Porque a gente vai precisar de todos os jogadores nesse final. A gente vai precisar, inclusive, do Rafael Moura nesse final. Então, que todos eles consigam fazer um grande trabalho durante a semana, durante esse decorrer da semana, e que a gente chegue contra o Vasco muito melhor do que a gente chegou contra o Confiança. É um jogo importante, é um clássico, tá? E eu vou até fazer o seguinte, já vou até deixar avisado para vocês, eu vou trazer um conteúdo que tá lá no Instagram, eu vou trazer para cá também, falando de Botafogo e Vasco, o clássico da amizade. Enquanto isso, na Sala de Justiça, o Botafogo venceu, chegou a 59 pontos, agora faltam poucos pontos aí para o Botafogo conquistar para subir a primeira divisão do Campeonato Brasileiro e de lá nunca mais sair. Abriu 8 pontos para cima do CSA, que é a equipe quinta colocada com 51 pontos, mas ainda tem um sexto, o CRB, que está com os mesmos 51 pontos do CSA e uma partida a menos. Então, o CRB ainda enfrenta o Sampaio Corrêa e precisa da vitória para manter aquela desvantagem, né, de 5 pontos para o nosso Botafogo. Vale uma secadinha, vale torcer para o Sampaio Corrêa e o Botafogo tem que continuar fazendo seu papel, porque quem tem que correr atrás do prejuízo é o CRB. Mas seria legal, de repente, um empatezinho e ficar a 7 pontos de vantagem da equipe do CRB, ou até mesmo torcer por uma vitória do Sampaio Corrêa. Difícil acontecer, mas também torcer por uma vitória para que o Botafogo abra 8 pontos de vantagem para o sexto colocado, que ficaria sendo o CRB ao fim da rodada. Pensa em se inscrever aqui no canal, obrigado você que está aqui comigo assistindo esse vídeo, tá? Compartilha o vídeo, comenta, tá? Faz todo aquele protocolo que você já sabe como amigo do Memória Alvinegra que você é, tá bom? Aqui o Botafogo sempre joga em casa. Valeu, fui.